Cumprimento a todos com a santa e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a palavra viva, a onda de som que emitiu tudo. A onda de Deus. E foi assim. Há um tempo atrás, um grupo de cientistas, agora, próximo aos nossos dias, um grupo de cientistas, mentes brilhantes do mundo, dedicaram-se a estudar, a buscar uma explicação lógica para tudo. E esse grupo de cientistas são cientistas cristãos. Fizeram um grupo lá, tipo o grupo do WhatsApp, que nós conhecemos, e buscaram a estudos da criação de tudo, da matéria. E tudo é composto por matéria, não é? Então nós sabemos que todos os corpos, tudo que existe é composto por matéria. Então esses cientistas foram buscar explicações na matéria sobre a criação das coisas e buscaram realmente encontrar uma lógica, porque até hoje a teoria da evolução, dada pelo secular, né, nunca conseguiu ser comprovada. Continua uma teoria, embora eles preguem, ensinem, mas é errado, porque nunca foi comprovado pela ciência. Então, esses cientistas, inspirados por Deus, foram atrás de explicações lógicas para a palavra. Por isso, esses cientistas dedicam-se a encontrar a verdade. Não se cansam e nem divulgam apenas teorias, sem o verdadeiro conhecimento. Então, eles divulgam seus estudos após ter certeza, a prova lógica científica do que estão falando. Então, sabendo-se que tudo é matéria, pois tudo que se pode ver ou tocar é matéria, e o mundo secular necessita de lógica racional para receber seus conceitos, os cientistas embarcaram na viagem do descobrimento dos fundamentos da matéria. Sabia-se, então, devido a estudos anteriores, que o átomo seria a menor porção da matéria. Esse átomo, como nós vimos no nosso tempo de escola, ele é composto por prótons, elétrons e nêutrons. Porém, esse conceito foi ultrapassado quando se descobriu partículas subatômicas. Então, eles conseguiram dividir o átomo em partículas ainda menores. Com isso, conseguiram chegar a um ponto em que a matéria literalmente desaparece. Então, esses nossos cientistas, eles já tendo as partículas subatômicas, conhecimento das partículas subatômicas, eles buscaram uma divisão ainda maiores e foram processando e dividindo no laboratório, em seus aparelhos, nos seus microscópios, o átomo. E conseguiram, então, chegar a um ponto tal que a matéria literalmente desapareceu. A matéria desapareceu. E se formou em seu lugar apenas uma onda. Então, do átomo aquele que eles tinham, eles partiram para o subatômico, para as partículas subatômicas. Das partículas subatômicas, eles perseguiram ainda mais divisões e chegaram a um ponto tal que desapareceu esse átomo. E no lugar desse átomo, eles registraram ondas. Uma onda surgiu em seus microscópicos. Só o que podia se definir ali era uma onda, e não qualquer onda. E uma onda surgiu em seus microscópicos. Uma onda surgiu no nada do que antes era matéria.
Não qualquer onda, não qualquer onda, mas uma onda diferenciada, onde eram as múltiplas subdivisões do átomo, surgiu essa onda. Uma onda devidamente registrada, digitalizada, comprovada por imagens de laboratório. Não é que possa dizer eu ouvi falar, não, está ali nos livros a prova. Uma onda em tudo semelhante às ondas sonoras. Ora, aí eu sou formado em eletricidade, eu sou eletrotécnico, eu sei a forma de uma onda senoidal que forma a eletricidade. Eu sei que ela sai do zero, vai a 220, por exemplo, onde é 220 volts, vem a menos 220, aquilo até o fim. Enquanto houver eletricidade ali, existirá essa. Mas a onda da eletricidade é uma aparência, e a onda sonora tem outra aparência. E essa onda que se formou lá na subdivisão da matéria, até que a matéria desapareceu e surgiu a onda, é em tudo semelhante à onda sonora. Quer dizer o quê? Isso definitivamente mostrou que a matéria necessitou de uma onda de som para surgir. A matéria necessitou da emissão de um som para surgir. Então, no DNA da matéria, no princípio para a existência da matéria, existe uma onda de som. Quer dizer, uma onda de som criou a matéria, uma onda criada pela emissão de som de uma voz. Uma voz criou a matéria. E tudo que existe é matéria. E disse Deus: haja luz. Essa foi a primeira onda de som registrada na face da Terra. Haja luz. A onda, o som da voz, criou tudo e houve luz. Mas essa não foi a primeira onda emitida. Essa foi a onda criadora da luz sobre a Terra, mas não a primeira onda criadora. Porque em Gênesis, no capítulo 1, no versículo 3, no 1 a 3, confere comigo, na sua Santa Escritura, em Gênesis 1, Gênesis 1, versículo 1 ao versículo 3, diz assim lá: no princípio criou Deus os céus. Primeiro, os céus. Os céus, esse que nós enxergamos, acima dos céus, altura, que é o segundo céu, que é onde estão os astros, os planetas, os asteroides e tudo mais, as estrelas, os luminares, e o céu dos céus, que é o reino de Deus. Então, no princípio, criou Deus os céus. A onda se emitiu primeiro fora da Terra. E depois disso, criou a Terra. E segue dizendo que a Terra, então, era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo. Mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Disse Deus. Então agora entrou a voz do Todo-Poderoso na face da terra. Aqui na face da terra haja luz, e houve luz. O Senhor nosso Deus, o Pai da eternidade, o ser para quem não existe o tempo e o espaço, o Criador de tudo, falou. E se ele falou, houve a criação de uma onda,
porque não há som sem onda sonora. Aquela onda vista no laboratório, e formou-se uma onda criadora, o Espírito Criador. Primeiro, céus e tudo que há nos céus, os astros, os planetas, em seguida a terra. E Deus olhou para a terra, e nova onda se criou, e ouviu-se sua voz dizendo: haja luz. E houve luz. E essa onda, essa voz, essa palavra, não ficou distante. Ela veio morar entre nós. A onda criadora de toda a matéria, de tudo que existe, veio morar entre nós. E vimos a sua glória, a glória do unigênito Filho de Deus, a onda criadora de tudo. Glória revelada a nós pela palavra escrita, que forma ondas, que ecoam nas trevas de nossos entendimentos. Ecos que vieram através do apóstolo escolhido por Jesus Cristo para nos cientificar de sua vontade, para nos cientificar do som que produziu a onda de salvação. Então, esse apóstolo escolhido, João, no Evangelho de João, no capítulo 1, no versículo 1 ao 5, diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Veja, no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. No princípio era o som, era a onda. E o som estava com Deus, e a onda estava com Deus, e a onda era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. A luz da palavra, a luz da onda resplandeceu nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. O fogo saído da onda da palavra esteve na terra, e as trevas não prevaleceram contra ela. Essa onda criadora, essa palavra, que tem todo o poder, se revela aos homens, deixa um caminho a seguir, mostra o que há de vir. É uma onda criadora, uma onda que guia. No livro do Apocalipse, no capítulo 1, versículo 8, vai nos dizer assim, veja em Apocalipse 1, versículo 8, que está escrito: eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é e que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu sou o princípio e o fim. Eu sou o Criador e o finalizador. Eu sou a onda que emitiu essa voz, e o fim que emitirá o juízo. Isso diz e confirma a ciência pelos estudos que vimos no princípio. Eu sou o princípio e o fim. A onda criadora e a onda julgadora, o Todo-Poderoso. O apóstolo João testemunhou sua glória. O apóstolo João viu o poder da onda criadora. Viu-o como ele realmente é. Não mais na fraqueza humana da carne. Pois
uma é a matéria do carnal, outra do espiritual. Uma é a matéria do carnal, essa em semelhança ao homem da carne corrupta, e outra é a substância do espiritual, em santidade, em glória de Deus. Confere comigo em 1 Coríntios, no capítulo 15, no versículo 43 e 44. 1 Coríntios 3, versículo 43 e 44. Vai te dizer assim, que o corpo semeia-se em ignomínia, é ressuscitado em glória. Semeia-se em fraqueza, é ressuscitado em poder. Semeia-se corpo animal, é ressuscitado corpo espiritual. Se há corpo animal, há também corpo espiritual. E outra vez, o Senhor nos diz aqui no Evangelho que uma semente precisa morrer para dar vida. Que uma é a aparência dessa semente antes de ser plantada, outra é a aparência dessa semente depois que nasce. Então você semeia aquela sementinha, uma pequena sementinha, uma semente de uma árvore, de uma laranjeira, por exemplo, você semeia aqui aquelas sementes e em nada ela se parece com aquela árvore gloriosa que você verá lá na frente, de onde você vai colher os frutos. Assim é teu corpo. Não seja tão agarrado com esse corpo corrupto, com essa carne que só quer te levar ao pecado. Se liberte da aparência dessa carne, se liberte não da aparência, mas do que ela representa. Ela representa, a carne representa o mundo. Porque quando Deus te criou, ele pegou do pó da terra, quer dizer, pegou do pó de algo que era do mundo e fez um corpo. Depois, Deus soprou sobre o homem o espírito. Então, primeiro carnal, depois espiritual. Primeiro a aparência do carnal, depois a aparência do espiritual. Primeiro eu entendi Jesus vindo na face da terra em semelhança do homem, e agora João vai me revelar aqui a semelhança do Senhor na sua glória. Primeiro você que está em Cristo tem essa aparência carnal, depois terá aparência espiritual, corpo espiritual, porque assim que existe o corpo carnal, existe o corpo espiritual, como acabou de ler aqui em 1 Coríntios 15, 43 e 44. Então, João presenciou a onda, a glória da palavra, o poder que emana da palavra, do som criador. Viu o seu aspecto como filho de homem, porém não físico, e sim espírito, pois Deus é espírito. Viu uma imagem de um corpo espiritual formando um aspecto de carnal sem ser carnal. Porque em João também, no capítulo 4, no versículo 24, diz, Deus é espírito. É necessário que os que o adoram, o adorem em espírito e em verdade. É necessário, para que você entenda a onda dessa palavra, reconhecer o Senhor como um Deus vivo. Não adore e não pense em Jesus como se Jesus tivesse um aspecto carnal. Não, ele tem agora o aspecto da sua glória, da sua santidade, do Espírito. João viu o poder do Espírito em forma humana, sem a presença da carne, pois carne
não entrará no reino de Deus. Confere de novo, em 1 Coríntios 15, no versículo 50 a 52. Olha o que diz em 1 Coríntios 15, 50 a 52. Isso tudo vai revelando essa onda criadora e a aparência dessa onda criadora agora para você. Mas digo isto, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. Carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. Nem a corrupção herda a incorrupção. Eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, porque a última trombeta soará. E os mortos serão ressuscitados incorruptíveis. Incorruptíveis. Então você não vai ressuscitar esse corpo carnal, você vai ressuscitar corpo espiritual, porque carne é corrupta, e nós seremos então transformados. E agora, aproveitando pelo Espírito de Deus, para lhe tirar outra dúvida que sempre há. Mas lá no reino da glória, eu terei consciência da vida passada. Eu reconhecerei meus parentes. Meu irmão, lá no reino da glória, diz a palavra do Senhor, que não haverá pranto, nem dor, nem choro. Não é isso que diz a palavra do Senhor? Então, você vai responder a pergunta se vai ter consciência ou não, respondendo outra pergunta. Para saber se lá no céu você vai ter consciência ou não da vida passada, lá no reino da glória vai ter consciência ou não da vida passada, responda uma pergunta. Se você chegar no reino da glória, você está com Cristo, você vai, quando Cristo vier, com aqueles que já dormem em Cristo, então o corpo daqueles que já dormem em Cristo, suas almas já estão protegidas em Cristo, ressuscitarão primeiro. E todos os lugares onde um cristão faleceu, vai dar o seu corpo de volta. E esse corpo vai ser transformado. Os túmulos ficarão sem corpos, mas o corpo será transformado, porque carne e sangue não entra no reino de Deus. Esse corpo vai agora ser transformado em espiritual. Então, e os que estão aqui, depois que essa ressurreição acontecer dos mortos, e os que estão aqui em Cristo encontrarão com Cristo nas nuvens. E a isso é o arrebatamento. Então, me responda, se você for arrebatado aos céus para viver com o Senhor, e o Senhor te prometeu que lá não haverá pranto, nem dor, nem choro, me responda, se seu filho, sua filha, não estiver no céu, que eternidade será essa? Você sabendo que seu filho ou sua filha está no inferno, porque não atendeu o chamado do Senhor e está no inferno. E agora? Que castigo eterno vai ser esse de você sabendo que está na glória e teu filho, tua filha lá no inferno? Se tua mãe não estiver lá no céu, na presença do Senhor, como será? Será castigo eterno? Mas não era vida eterna, sem pranto, sem choro e sem dor? Como que você vai ter consciência de que os seus não estão na glória e você está e vai ter uma vida eterna de prazer e alegria na presença do Senhor? Então, uma é a vida terrena, outra é a vida no reino de Deus. Um é o propósito da vida terrena, outra é o propósito da vida com Deus.
Um é a tua vivência na vida terrena, outro é o propósito da vida com Deus. O que se sabe é a vida com Deus será muito e muito melhor. E você tem que agora, enquanto nesse tempo que se chama hoje, buscar a salvação de todos. Todos, ame o teu próximo como a ti mesmo, para que todos tenham o prazer, a glória para sempre. Mas você não terá consciência do passado, porque senão será castigo eterno. Uma outra consciência espiritual dará lugar a isso. É onde só haverá prazer, glória e honra, onde as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Então, João disse impressionado com a sua aparência, pois em nada se parecia com aquele corpo sem formosura que de Jesus ele conheceu na terra. João conheceu o Senhor na terra, que concordava com Isaías, que disse lá em Isaías 53, não tem parecer nem formosura, era dado como um nada. Tanto que, quando foram prender o Senhor lá no monte, o traidor teve que o beijar para ser identificado. Então mostrava a aparência muito comum e que passava desapercebida do Senhor. Mas lá na glória, o João viu outra aparência. Veja o que diz em Apocalipse 1, no versículo 12 a 18. Ele viu a aparência da onda criadora de tudo. Veja em Apocalipse 1, versículo 12 a 18. Eu voltei-me para ver quem falava comigo. E ao voltar-me, vi 7 candeeiros de ouro. E no meio dos candeeiros, um semelhante a filho de homem, vestido de uma roupa talar e cingido à altura do peito como um cinto de ouro. Veja, semelhante a filho de homem. Forma semelhante, mas não na matéria da carne. Corpo espiritual. E segue dizendo, e a sua cabeça e os seus cabelos eram branco como a lã, branca como a neve, e os seus olhos como chama de fogo. Em nada parecia mais com a aparência da carne, da corrupção da carne. E os seus pés semelhantes a latão reluzente que fora refinado numa fornalha. E a sua voz e a sua onda como a voz de muitas águas, a voz que enchia todo o cenário, uma voz que enchia tudo com o poder, uma onda gigantesca, poderosa e criadora, a sua voz como a voz de muitas águas. Tinha ele na sua direita 7 estrelas, que representa 7 igrejas da Ásia, que representam desde o cânone das Escrituras em Éfeso até os nossos dias, que é Laodiceia, que o Senhor já me revelou, que eu farei em seguida vídeos, aulas para os irmãos sobre cada uma das 7 igrejas, que conta toda a história da igreja até nossos dias, sendo que nós estamos na última carta, nós estamos na igreja de Laodiceia, nós somos a Laodiceia, mas isto é um assunto que o Espírito Santo de Deus vai tratar com você numa próxima ocasião. Então, tinha à sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda
espada de dois gumes. Da sua palavra saía, da sua boca saía a palavra, a espada de dois gumes. Da sua boca saía a onda, criadora de tudo e julgadora de tudo e definidora de tudo. E o seu rosto era como o sol. O seu rosto era como o sol. Glória, poder, espírito. Nada corrupto havia ali, quando resplandece na sua força. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Caí a seus pés como morto, tal era o poder emanado daquela onda. E ele pôs sobre mim a sua direita, a sua destra, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, eu sou o criador e o finalizador, eu sou a onda criadora e a julgadora. Eu que vivo fui morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos. Eu que vivo fui morto, eu que vivo fui morto, mas eis que estou vivo. Essa onda é imortal. Esse Senhor é imortal. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Jesus. Vivo pelos séculos dos séculos. E tenho as chaves da morte, pois eu venci a morte e do inferno. João via, naquele momento, a manifestação do corpo espiritual da onda. O poder que emana da palavra, que é a formadora da onda. Tanto que ele caiu aos pés do Senhor Jesus como um morto. A sua voz, a que produz a onda criadora de tudo, descreveu assim. A voz do Senhor, João descreveu dessa forma. Ele não encontrou palavras, descreveu assim a voz, o som, a onda. E a sua voz como a voz de muitas águas. Como de muitas águas. Como de muitas ondas. Tal era o poder emanado dela. Preenchia todo o ambiente. João presenciou tudo isso estando na ilha de Patmos. A palavra viva, a onda criadora, Jesus Todo-Poderoso apareceu a ele na ilha para falar das coisas que estavam acontecendo naqueles dias e dos que logo viriam a seguir nas 7 cartas às 7 igrejas, cartas que falam do cânone das Escrituras, carta em seguida de Esmirna, que fala dos que foram mortos nas arenas, nas fogueiras, cartas depois que fala ali de Constantino, de quando a igreja se aliou ao Império Romano. Carta depois à igreja de Sardes, Filadélfia, Laodiceia, que é os nossos dias. Nós que estamos mornos na presença do Senhor. Mas isso é outro assunto. João presenciou tudo isso, então, estando em Patmos, ainda sobre a face da terra. Ele tinha visão. Mas, a partir do capítulo 4, João foi arrebatado em presença, no Espírito, no reino da glória. E João presenciou, e depois disso, sendo arrebatado, ele presenciou, levado ao trono da glória, levado à presença da onda, para saber do que viria em nossos dias. Agora, pós nossos dias, pós a igreja de Laodiceia. Então, em Apocalipse 4, no versículo 1 a 11, confere comigo Apocalipse 4, versículo 1 a 11, que vai te dizer assim:
depois destas coisas, quer dizer, depois de Jesus ter revelado em visão as cartas para escrever às igrejas, ele olhou e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz que ouvira, quer dizer, aquela voz como de muitas ondas, voz como de trombeta. Agora ele já deixou essa voz ainda mais clara, mais forte. Voz como de trombeta, falando comigo, disse: sobe aqui, e mostrar-te-ei coisas que depois destas devem acontecer. Coisas que depois da carta a Laodiceia devem acontecer. Imediatamente fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. E aquele que estava assentado era, na aparência, semelhante. Veja que agora não tem mais semelhança do Filho do Homem. Agora ele já não falou mais da semelhança da Filha do Homem. Ele falou da semelhança a uma pedra de jaspe e sárdio. Quer dizer, a semelhança poderia ainda ser como de um filho do homem, mas espiritual. Porém, agora parecia como uma pedra de jaspe e sárdio, ainda mais potente do que ele viu antes. E havia ao redor do trono um arco-íris, semelhante à aparência a esmeralda, na aparência a esmeralda. Havia também ao redor do trono 24 tronos. Então, ao redor do trono do Senhor havia 24 tronos. Então, o trono do Senhor no centro e ao redor 24 tronos. Esses 24 tronos, e sobre os tronos via assentados 24 anciãos, vestidos de branco, que tinham nas suas cabeças coroas de ouro. 24 anciões, que são os 12 pais das tribos de Israel, os 12 discípulos, os 12 apóstolos que foram martirizados pelo amor a Cristo nosso Senhor, com suas cabeças com coroas de ouro. Então, os 11 discípulos, fora Judas, o traidor, e mais Matias, que foi eleito em Atos dos Apóstolos, estão ali assentados em 12 tronos, vestidos de branco, quer dizer, puros, com corpos puros, espirituais, em santidade, transformados. E do trono saíam relâmpagos e vozes, relâmpagos e ondas de vozes e trovões, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, aos quais são os 7 Espíritos de Deus. Os 7 Espíritos que foram durante todos os tempos, todos esses tempos, da primeira igreja de Éfeso até Laodiceia, enviado às 7 igrejas, que nós vamos, pelo Espírito de Deus, tratar em outra ocasião. E também havia diante do trono como que um mar de vidro, semelhante ao cristal, puro, um mar puro. Um mar puro, não esse mar terreno, mas um mar puro, semelhante ao cristal. E ao redor do trono, um ao meio de cada lado. 4 seres viventes, cheios de olhos por diante e por detrás, quer dizer, olhos em toda a volta, em 360 graus, olhos da onisciência de Deus, olhos que sabem tudo, veem tudo, revelam tudo. E o primeiro era semelhante a um leão. Então, o primeiro ser vivente era semelhante a um leão, que é retratado no Evangelho de Mateus, que Mateus revelou o Senhor aos hebreus como sendo o rei que eles esperavam. Rei, então, leão, rei leão. O segundo ser, semelhante a um touro, como revelou o Evangelho de Marcos.
touro, um ser servil, um ser que veio para servir. Tinha o terceiro ser o rosto como de um homem, como revelou o evangelista Lucas. Lucas revelou o Senhor como sendo um homem, um profeta, que andava curando e expulsando demônios. E o quarto ser era semelhante a uma águia, mas não uma águia no chão, uma águia voando, porque a águia é o animal que alcança as mais altas alturas no seu voo. Ninguém voa mais alto que a águia, assim como ninguém está mais alto que o Senhor, assim como revelou o Evangelho de João, o Senhor como ele realmente é Deus. Então, os 4 seres viventes tinham cada um 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos, e não tem descanso nem de noite, nem de dia, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, e que é, e que há de vir. Então, esses seres que representam os 4 evangelhos, os olhos de Deus em todas as direções, proclamando: Santo, Santo é o Senhor Deus. Os evangelhos revelam o Senhor Deus, o Senhor Jesus, como santo, como salvador, como caminho para a santificação, como caminho para a salvação. E sempre que os seres viventes davam glória e honra e ações de graças ao que estava assentado sobre o trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava assentado sobre o trono. Os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava assentado sobre o trono, prostravam-se diante do Criador e Redentor, e adoravam ao que vive pelos séculos dos séculos, e adoravam aquele que foi morto pelo homem, mas que eis que vive. O teu Deus é um Deus vivo. A sua palavra não cessou, a onda não parou de ser emitida. E lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo: Digno és, Senhor nosso e Deus nosso, de receber a glória e a honra e o poder, porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade existiram e foram criadas. João via que todos se curvavam e louvavam a onda criadora, ao emissor da voz criadora da onda. João conheceu a Jesus Cristo no trono da sua glória. A Jesus Cristo, o Todo-Poderoso. Temos, então, que repensar nossa situação atual. Estou na onda da palavra do Senhor ou fora da onda, fora da palavra? Reconheço a onda criadora de tudo? Se eu reconheço, reconhecer quer dizer viver conforme a tal. Vivo conforme seus ensinamentos? Ou eu estive na onda, na palavra criadora, mas por um motivo ou outro me afastei e estou vivendo agora como em terra seca, onde não há essa onda, onde não escuto a voz formadora dessa onda? Estou sozinho contra o maligno, pois o mundo jaz no maligno. Então você precisa voltar ao Senhor. Reconheça agora a Jesus Cristo como teu Salvador, como a palavra que criou essa onda salvadora,
como a onda que traz refrigério para a tua alma. É como a onda do mar quando você vai se banhar na praia. É como uma onda naquele rio que você vai se refrigerar. Ela vem e limpa a tua vida, os teus pecados e te leva a uma nova realidade. Ela traz refrigério para a tua alma. Faça uma oração, minha irmã, meu irmão. Faça uma oração aí, agora onde você está, no silêncio do teu quarto, ou em qualquer lugar que você esteja, dentro do ônibus, em qualquer lugar que você esteja escutando essa palavra. Faça uma oração e receba a palavra do Senhor, receba essa onda salvadora. Diga ao Senhor que quer viver na sua onda. Senhor, eu quero viver na sua onda. Eu quero viver na sua palavra. Eu quero viver a um Jesus vivo, ao que não deixou de falar, mas que fala todo dia, todos os instantes, pelo teu Espírito Santo, e que agora está falando comigo. Eu quero viver com o Senhor. Em nome do que é, em nome do que era, em nome do que há de vir, do Todo-Poderoso Jesus Cristo. Amém e amém, irmãos.